Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez reunidos em nome de Jesus, junto dessa espiritualidade amiga, junto desses nossos irmãos que ajudam com que nós caminhemos um pouco mais confortáveis nessa estrada. A estrada de evolução que precisamos para que um dia sejamos espíritos melhores. Ninguém disse que a caminhada seria fácil. Muitas vezes o atalho seria o nosso melhor caminho. Mas os atalhos fazem com que nós um dia teremos que voltar à estrada principal e carregar todos aqueles pacotes que nós deixamos no meio do caminho. Então que nós tenhamos força, que nós tenhamos determinação para seguir nessa estrada bendita. Agradecemos a Jesus, a Emmanuel que nos traz mais uma lição do livro Fonte Viva, a Chico que psicografou para que nós aqui estivéssemos com mais uma lição de fortalecimento para caminharmos. E a lição de hoje se chama Impedimentos. E Paulo escreve na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, o seguinte: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa do teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia e à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria e partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela.
lição maravilhosa, que muitas vezes nós deixamos que alguns impedimentos nos paralisem, tirem do nosso eixo e nos compelem, como aqui mesmo diz, a imobilidade, a inércia, a preguiça. Então não faça isso hoje, não, você faz amanhã. Por que você vai hoje? Por que você não deixa para outro dia? E nós assim adiamos muitas vezes projetos mil de nossas vidas que vai nos fazer falta lá na frente. Vai nos tirar a alegria que poderíamos ter, principalmente quando nós nos limitamos a não fazer o bem. Quando nós deixamos de fazer bem ao próximo, mas muitas vezes deixamos de fazer o próximo, deixamos de fazer o bem a nós mesmos. Não é só o próximo, mas a nós mesmos, para crescermos em direção da luz. E muitas vezes nós vemos essa descaridade e que nós embarcamos nela, muitas vezes até com satisfação, porque nós sabemos que trabalhar para nós mesmos ou para o próximo dá trabalho, mas é um trabalho que faz bem, que alegra a nossa alma. E quando nós deixamos que esse impedimento chegue até nós deixamos de chegar até Jesus. Não é simplesmente negar as opiniões alheias, mas quando você tem determinação e sabe que aquilo que você está fazendo é para o seu próprio bem, é para o bem do outro, muitas vezes você está deixando a oportunidade passar de ser feliz, porque não há nada que deixe uma pessoa mais feliz internamente do que trabalhar para o bem de todos. Não sejamos exclusivistas. Não pensemos só em nós. Vamos caminhar para progredirmos, porque é assim que Jesus nos diz. Então, pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é o nosso impedimento? Muitas vezes, a falta de vontade. Muitas vezes, deixamos que os outros nos tirem essa vontade de viver da melhor maneira possível. Que nós possamos ter a perseverança para fazer com que a nossa proposta seja colocada em prática. Que Jesus nos abençoe. E nos abençoando, Senhor Jesus, derrame sobre nós as suas bênçãos. E nos abençoando, Senhor Jesus, fortalece o nosso coração e a nossa mente. Fortalece a nossa caminhada e a nossa vontade. Fortalece em nós o desejo de servir, de amar, de percorrer os caminhos que o Senhor nos deixou com alegria e amor,
para que nós possamos distribuir aonde formos. Essas luzes que hoje, nesse instante, o Senhor derrama sobre nós, nós lhe agradecemos. As bênçãos que derrama sobre nós todos os dias e todas as horas, nós lhe agradecemos. Mas que nós não fiquemos só conosco essas bênçãos, que possamos derramar essas bênçãos aonde formos, em nosso lar, em nosso trabalho, em nosso convívio. Ilumine essa casa, Senhor Jesus, para que ela tenha sempre as suas portas abertas a nos acolher, a nos proteger de tudo aquilo que a nossa mente muitas vezes se desvia do caminho reto. Obrigada, Mestre Jesus, que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.